Vamos lá, então nesse vídeo a gente vai falar um pouco da gestão de parâmetros no Smart Funnel. Os parâmetros eu costumo brincar que são o grande trunfo do Smart Funnel, né? Se você sabe e domina a utilização de parâmetros no Smart Funnel, é aí que você vai conseguir ter um traqueamento, ter uma análise de dados muito mais precisa, muito mais refinada. A tela padrão de parâmetros do Smart Funnel, que você acessa aqui pelo menu Smart Funnel, Parâmetros, ela basicamente lista os parâmetros que já foram criados. Perceba que ela não tem um botão Criar Parâmetro. Sempre que você incluir um parâmetro na sua URL, basicamente o Smart Funnel vai pegar, vai perceber que ele ainda não existe e vai incluir o parâmetro aqui na lista. Ele vai começar a coletar aqueles dados daquele parâmetro vinculado a cada visitante. Então, toda vez que você passa a informação de um parâmetro para o Smart Funnel, ele simplesmente vincula aquele dado, aquele valor ao visitante e você não precisa ficar passando ele etapa por etapa do seu funil, no seu botão. Uma vez que ele recebeu o dado, ele já fica amarrado ao visitante. E se o visitante, ao final do seu funil, ao final da navegação, ele fizer uma conversão, aquela conversão vai estar vinculada àquele parâmetro que foi passado lá no início do funil, no primeiro clique do visitante. Tá? Então, esse é um conceito básico. O ponto importante para a gente entender é que, quando você utiliza um link base do Smart Funnel, basicamente ele tem alguns formatos, mas basicamente vai ter o seu site, onde está o seu WordPress, e vai ter lá esse funnel e um número. Se você só usar esse link, o link seco do Smart Funnel, o link base do Smart Funnel, para traquear toda a sua jornada, você usa esse link lá no Facebook, depois você usa um link semelhante desse básico no botão de sua página, depois vai para o checkout. Então, esse link base ele já permite que você faça um bom traqueamento dos dados. Então, só em utilizá-lo, se você for analisar os seus dados, por exemplo, no relatório, você já vai poder agrupar seus dados, filtrar seus dados por bastante informação. Funil, campanha, última fonte de tráfego. Porque o link base do Smart Funnel ele já conta uma boa parte da história. Né? O horário, o turno da conversão, mês, né? Toda a parte de período, localização, muitas informações de dispositivo lá, né? Se é mobile, se não é mobile, versão do iOS, e todos esses tipos de informação. Isso já está embutido no uso do link base. Só que é fundamental que a gente vá além das informações básicas que o Smart Funnel te dá. E aí que entram os parâmetros. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender sobre os parâmetros é que se a gente incluir, a gente vai conseguir informações mais precisas. E que parâmetro incluir? Que parâmetros eu devo incluir na URL? Então, vamos lá. Pensa que o seu funil ele começa, por exemplo, lá no Facebook, que é o primeiro clique do visitante. Quanto mais cedo, no primeiro clique, você passar as informações de parâmetros, melhor. Porque os parâmetros eles vão ser levados pela vida toda desse visitante dali para frente. E no primeiro contato que ele teve com o primeiro link do seu tracker, ele já recebeu parâmetros, então ele vai ter bastante informação para você traquear a conversão, entender a origem dessa conversão. Então, o primeiro ponto que eu queria que você entendesse é que é quase obrigatório você utilizar bastante parâmetros nas fontes de tráfego, onde você compra tráfego, no Facebook, no Google, no Taboola, em todas as redes que você utiliza. Obviamente, se pode, deve também utilizar parâmetros no meio do funil. Na minha página de captura, eu botei um parâmetro a mais, né, que é no meio do funil ali. Mas a utilização dos parâmetros ela é fundamental na origem do dado. Tá? Esse é um ponto importante. E como utilizar esses parâmetros na origem do dado? O link base do Smart Funnel não tem parâmetros por si só, mas você deve utilizar obrigatoriamente nas suas fontes de tráfego os links dinâmicos, os parâmetros dados dinâmicos que a própria rede te fornece. Então, por exemplo, o Facebook ele fornece para a gente alguns dados dinâmicos. E quando eu falo dados dinâmicos, é que você não vai a cada link que você coloca lá no anúncio, a cada URL que você coloca no seu anúncio, você vai ter que mudar o dado do parâmetro. Não, simplesmente o Facebook ele vai alterar o dado para você. Então, simplesmente você vai montar a sua URL com esses parâmetros, e no Facebook, os parâmetros dinâmicos eles ficam aqui, ó, internos em duas chaves. Então, o Facebook, toda vez que alguém clicar no seu anúncio, ele vai substituir aqui esse Ad ID pelo ID do Ad. Vai substituir aqui o Ad Name pelo nome do Ad, nome do criativo. Vai substituir aqui pelo Campaign Name, pelo nome da campanha. Então, veja que vários dados básicos, o Facebook ele já vai te substituir na sua URL automaticamente sem que você precise ficar digitando. Você não precisa ficar digitando o nome da campanha para trazer para o Smart Funnel. Simplesmente o nome da campanha ela já vai vir alterada se você usar a tag que o Facebook fornece. E o Google também fornece, o Taboola fornece, o Outbrain fornece. Praticamente todas as redes têm o conceito de parâmetros dinâmicos. E eu digo que ele é o mínimo que você deve utilizar. Então, esse aqui é um exemplo de um link base para a gente usar no Facebook. Veja que esse mesmo link aqui eu poderia usar em todas as minhas campanhas
obviamente, as campanhas que eu quero mandar para esse destino aqui, né, que está embutido nesse link 114, nesse exemplo, que seria lá a origem Facebook, destino página de venda 1, por exemplo. Mas todos os parâmetros que eu incluí aqui, todas as campanhas, todos os ads podem mandar, porque eles vão mandar os dados bem específicos. Então, o ponto de atenção aqui é, sim, Lucas, como é que eu organizo os dados, os parâmetros do meu Smart Funnel? Porque se você não fizer uma boa gestão de parâmetro, a verdade é que seu Smart Funnel vai ficar, a lista de parâmetros vai ficar uma bagunça, muito desorganizada, com nomes que não dão para entender. Os parâmetros base que existem na internet, né, que todo mundo ouve falar, são os parâmetros UTM, né? O UTM Content, o UTM Campaign, o UTM Medium. Esses parâmetros UTM são parâmetros que são entendidos pelo Google Analytics e outras plataformas de Analytics. O Smart Funnel também pode receber os parâmetros UTM, não tem problema nenhum. Só que o Smart Funnel ele não se restringe a parâmetros UTM. Então veja que nessa URL aqui, por exemplo, eu não passei nenhum parâmetro UTM. Eu estou utilizando parâmetros que eu mesmo nomeei. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco de padrão de nomenclatura para organizar a sua lista de parâmetros. Então, esses parâmetros aqui foram criados por mim. Se eu quisesse, eu poderia também incluir aqui o parâmetro UTM Campaign e botar alguma coisa. Poderia ser um próprio parâmetro dinâmico, eu poderia repetir o nome da campanha aqui, ó, por exemplo, ou simplesmente botar um tema o que eu quiser aqui. Né? O tema Medium, eu poderia botar, sei lá, Facebook ou qualquer coisa que eu queira. Isso o Google Analytics vai pegar. Os outros parâmetros, o Google Analytics, por exemplo, não vai dar atenção a eles, mas o Smart Funnel vai dar atenção a todos os parâmetros. Tudo que chegar ao Smart Funnel armazena e fica vinculado ao visitante, ao usuário que navegou naquele link. E ele não precisa ser repassado novamente, tá? Então, esse é um conceito. O que é que vai acontecer na prática quando o Facebook, o visitante clicar no seu anúncio do Facebook, que estava com esse exemplo de link, simplesmente ele vai substituir os dados, né? Então, dados fictícios aqui, né? O FB Ad ID, 1245, o FB Ad Set ID, um número também, o Ad Set Name, né? Que normalmente a gente coloca lá o nome do Ad Set, nossa segmentação lá, FB Campaign Name, né? O nome da campanha, sei lá, venda de carro. Então, você vai incluir isso aqui no Facebook, lá no campo de URL, não precisa usar os campos adicionais lá do Facebook, usa o link básico da sua URL e simplesmente o Facebook, quando a pessoa clicar, vai substituir pelos dados corretos. E aqui que o Smart Funnel vai simplesmente armazenar os dados e ficar vinculado ao visitante. Tá? E como organizar os parâmetros? Os parâmetros, o Smart Funnel permite que você crie até 150 parâmetros, então você fica bem livre para utilizar bastante parâmetros nos seus links, no seu traqueamento, mas é importante que você, que é Media Buyer, ou que faz o papel de Media Buyer, junto com o seu time, sente para organizar os nomes dos parâmetros antes de sair jogando um parâmetro qualquer. Senão fica muito bagunçado e você não consegue depois entender como é que esses parâmetros serão lidos no futuro. Tá? Então vamos lá. Aqui eu vou dar um exemplo de nomenclatura. Tá? Aqui é só uma sugestão, não uma regra. É como eu utilizo nos projetos aqui, oriento que os clientes utilizem, mas você pode dar o nome que você quiser ao parâmetro. Primeira regra, utilize nomes de parâmetros sempre minúsculos, sem acentuação. Tá? Isso vai facilitar um pouco a padronização. Tá? A acentuação pode causar problemas em URLs, né? Dependendo do encode de algumas coisas. Então, assim, utilize sempre letras minúsculas, sem acentuação. E se você quiser separar a palavra, pode usar um tracinho ou um underline. Nesse exemplo aqui eu estou dando como underline. Como é que eu gosto de organizar os parâmetros? Sempre eu separo o local onde o parâmetro está sendo usado. Coloco um separador aqui, né? No meu caso aqui um underline. E depois vem o nome do parâmetro em si. Então, todos os parâmetros que eu uso no Facebook, eles começam com FB. Você vai ver como isso vai facilitar depois. Todos os parâmetros que eu uso lá no Google Ads, eu uso o GA de Google Ads. Todos os parâmetros que eu uso no e-mail, eu começo com a M de e-mail. Itabula, PB, Outbrain, OB, OT. Então depende muito de como você organiza isso. Só que isso já ajuda a escolher, a entender bem onde esse parâmetro foi utilizado. Tá? Outro ponto importante. Separe os parâmetros por fonte de tráfego, porque os parâmetros do Smart Funnel, eles sobrescrevem. Então, pensa um visitante que clicou na sua campanha do Facebook e se seu parâmetro se chamasse Campaign Name apenas, ele estaria guardado lá, campanha 1. E depois esse mesmo visitante clicou na sua campanha do Google. E se você estivesse usando o mesmo nome de parâmetro Campaign Name no Google, ele ia substituir o valor dado que estava no parâmetro Campaign Name. Então, estaria campanha 1 do Facebook, depois virou campanha 7 do Google. Então, um parâmetro ele fica vinculado a um visitante e ele é sobrescrito toda vez que você passa ele novamente. Tá? Então, por isso que é interessante, pelo menos para essa entrada no funil, que você separe os parâmetros por fonte de tráfego. Isso vai facilitar você entender bem a origem do seu dado, até porque é comum um visitante ele clicar numa campanha do Facebook e depois ele clicar na campanha do Google e converter. Então, se você tem parâmetros separados, você vai saber qual foi a campanha do Facebook que teve vínculo com aquela navegação, aquela venda,
qual foi a campanha do Google que também teve vínculo com aquela venda. Obviamente, depois você vai escolher, né? Se você quer olhar por última fonte de tráfego paga, última fonte de tráfego, todos para entender melhor quem foi a primeira conversão e quem foi a última conversão, que aí já é um pouco a questão de você querer analisar o seu dado pelo último clique, pelo last click, pelo first click, tá? Que é um outro contexto. Mas separe sempre seus parâmetros por rede. Isso já vai te dar uma excelente organização de dados. E por que isso? Quando você for analisar os parâmetros no seu Smart Funnel, né, aqui um exemplo de um relatório, os parâmetros eles vão estar listados permitem tanto que você agrupe os dados por parâmetro, quanto também quando você filtre. Obviamente, você pode agrupar o dado e filtrar depois no resultado. Então, esse campo de filtro, normalmente, ele é menos utilizado. Mas vamos lá. Os parâmetros eles ficam aqui embaixo. Ó. Ele vem listando todos os dados base do Smart Funnel e chegou a hora que ele vem aqui. Ó. Começa a listar os parâmetros todos. Tá? Todos os parâmetros que já foram criados no Track, obviamente. Então, se eu chego nesse campo aqui e digito FB, olha como ele já me lista todos os parâmetros que são colocados lá no Facebook, né, que eu uso no Facebook, fica muito mais fácil eu entender. E veja que são nomes muito fáceis de entender. FB, Ad, no caso está em inglês, você pode usar em português também, como você quiser. FB, Ad, poxa, eu sei que nesse parâmetro ele guarda o ID do Ad. E eu sei que no Ad Name ele guarda o nome do Ad. E assim se repete, para Ad Set, Ad ID, Ad Name, Campaign ID, Campaign Name. Então, veja que é muito fácil eu entender os dados, qual o valor está dentro do parâmetro só analisando o nome. Tá? O FB CLI, o CLI ID aqui, é um parâmetro interno que o Facebook manda, né? Todo visitante ele tem um ID do clique. Como um parâmetro, o Tracker também armazena. Então você vai ver que na lista dos seus parâmetros vão aparecer às vezes parâmetros que você, poxa, não foi eu que criei esse parâmetro, é um nome estranho. Às vezes a ferramenta de e-mail, sei lá, um Active Campaign, ele manda um parâmetro a mais, ou simplesmente a fonte de tráfego, né, manda o CLI ID. Então vão ter alguns parâmetros que são um pouco sujos, mas que não tem problema. O importante é que a maioria dos parâmetros que você criou, você entenda o que tem dentro dele. Tá? Existem os parâmetros internos também do Smart Funnel, que começam com esse funnel aqui. São parâmetros que o próprio Smart Funnel vai criar logo na instalação do Tracker, ou ao longo da jornada ele vai criar, e ele vai armazenar alguns dados. Olha, o nome do produto, que ele pega lá na hora da compra, quando recebe o pushback da sua plataforma de venda, né? O e-mail do comprador, o nome do comprador. Então, tudo que tiver esse funnel, simplesmente são parâmetros internos, você não precisa se preocupar com eles, mas você pode utilizá-los também para analisar dados. Obviamente que são parâmetros que eles foram pegos no final do funil, né? Não no início. Então, eu não sei a origem da venda lá pelo produto, né? Porque ele foi pego no final. Mas, enfim, fora isso, você tem todos os parâmetros da rede que você utiliza, né? Das redes que você utiliza. Então, FB, todo mundo que começa com FB está aqui, o GA está aqui e assim por diante. Você vai incluindo e-mail, vai incluindo outras coisas. Os parâmetros, se você quiser, tem um parâmetro aqui que eu quero deletar, eu criei com o nome errado e tal, isso basta você editar e alterar. Eu vou abrir aqui um parâmetro qualquer, por exemplo, GA Campanha ID, né, que guarda o ID da campanha do Google. A ideia é que você passe todas as suas campanhas do Google, todos os parâmetros que você começa com GA. Óbvio que pode ter diferença se você está usando Search. Search, às vezes, do Google tem um parâmetro a mais, que é o Keyword. Numa campanha de display já não tem alguma diferençazinha, tá? O Google tem documentação sobre isso. Mas nesse exemplo aqui, a gente tem um parâmetro de GA Campanha ID, eu poderia deletar o parâmetro, simplesmente. Depois, se ele chegasse novamente na URL, ia ser recriado, tá? Se tivesse dentro do limite dos 150 parâmetros. Então aqui eu posso ativar ou desativar o cache. Esse ativar ou desativar o cache é importante para que o relatório, a tela de relatório, consiga gerar dados mais otimizados para esse parâmetro e você consiga ver dados de muitas semanas ou muitos meses. Então os parâmetros principais que você utiliza, inclua no cache, permite até incluir até 10 parâmetros no cache. E você também deve relacionar os parâmetros principais com as redes. Então, por exemplo, o parâmetro GA, Campanha ID, eu posso dizer ao Smart Funnel que ele representa um parâmetro do Google, aqui pelo nome GA, e ele representa o ID da campanha. Então eu fiz um vínculo, né? Eu estou dizendo que para o Smart Funnel, para o GA Campanha ID, ele representa o ID da campanha do Google. Aí para que serve isso aqui? Isso aqui vai permitir que você otimize e utilize features, né? Funcionalidades a mais do Smart Funnel. Por exemplo, a extensão do Smart Funnel, que permite injetar os dados lá no dashboard do Google, do Facebook, ele precisa que você diga para o Smart Funnel qual é o parâmetro que representa o ID da campanha. E quando você estiver no Google, na tela que mostra as campanhas, é por esse vínculo aqui que o Smart Funnel vai conseguir fazer o vínculo do dado do dashboard do Google com os dados da plataforma. Tá? Mas aqui, quando a gente for falar da extensão, a gente volta a especificar isso aqui. Tá? Então, cache, basicamente, e vínculo com as fontes de tráfego. Os vínculos das fontes de tráfego, basicamente, são os parâmetros de ID. Tá? Porque os parâmetros de nome são dados mais visuais, para você olhar no relatório. Mas os IDs é o que fazem um vínculo mais técnico, que é o número, né, o ID daquela campanha, o ID do anúncio, o ID do conjunto de anúncio.
e permite que os dados sejam cruzados da plataforma com o smartphone. Tá? Por isso que só existe aqui os dados de vínculo com ID. Mas esse aqui é um outro detalhe. Tá? Então aqui tem a lista de parâmetros para você. Cache, vínculo com a rede, você pode excluir também, criar novos até o limite de 150, fique livre. O importante é, sente com seu time, organize os seus parâmetros e utilize os links, os parâmetros em todas as campanhas, minimamente, pelo menos os parâmetros dinâmicos que cada rede fornece. Tá? O smartphone tem uma documentação aqui onde a gente lista cada parâmetro dinâmico que a rede fornece, e fica até um exemplo da URL como ficaria. Então esse seria, por exemplo, a URL mínima para você usar no Facebook. Se você quiser, você pode incluir os UTMs aqui se você precisa deles. Você pode incluir parâmetros a mais também, que você queira passar uma informação manualmente, né? Uma informação sua. E são com esses parâmetros que simplesmente você vai personalizar e detalhar ainda mais a informação. Então, dado um parâmetro qualquer, só para a gente ver como fica um resultado aqui no relatório, se eu pego um relatório aqui qualquer e veio aqui no FB Campaign Name, poxa, eu já estou mandando tráfego de várias campanhas para cá, todos com o mesmo link, né, porque são o mesmo destino, e eu quero ver como está o resultado das minhas campanhas. Basta eu agrupar os dados aqui por FB Campaign Name e executar. Então, nesse caso aqui, o nosso parâmetro lá, venda de carro, né, um nome de uma campanha, depois campanha 1, campanha 2, e eu iria ver aqui todas as conversões de cada campanha, porque eu estou mandando todo o nome da campanha, com parâmetro dinâmico, no parâmetro FB Campaign Name, e assim por diante. Se quiser, você pode usar o filtro aqui também, depois de agrupar, mas esse é o agrupamento onde você visualiza os dados, né? E isso servirá para qualquer parâmetro, todos os parâmetros do Google aqui, só que esses parâmetros tem que ter passado e tem que ter planejado. Esse é o conceito do parâmetro. Você organizando bem, você vai ter bastante dados para analisar, e aqui está o grande segredo de um bom traqueamento, o bom uso de parâmetro. Até o próximo vídeo.